Então, já está iniciada a gravação, tá? Então, vamos continuar vendo o nosso assunto, que é endereçamento IP versão 4. A gente terminou vendo semana passada esse slide aqui, tá? O 317. Vamos voltar mais um pouco aqui para comentar algumas coisas, tá? Para a gente dar uma relembrada, né? E a gente vai continuar no assunto de hoje, né? Lembrando que eu falei no final de semana passada, na semana passada, que esse é um assunto bastante importante para quem vai trabalhar pretende trabalhar com redes de computadores, ou até mesmo quem vai trabalhar na área de desenvolvimento e pretende desenvolver para redes. Tá? Bom, então nós vimos que um endereço IP ele é formado por 3 campos. Tá? Nós vimos aqui um exemplo, semana passada, de uma rede com 3 computadores de um lado, 3 computadores do outro lado, e essas 2 redes ligadas por um roteador. Né? Nós vimos que na terminologia, tá? Uma parte de uma rede nós chamamos de subrede, né? Sendo que uma subrede é, obviamente, uma rede. Né? Outra coisa que nós vimos é que o endereço, tá? Ele é um endereço de 32 bits. Então, aqui no caso, esse endereço desse computador aqui, 192.168.0.2. Essa é a notação chamada notação decimal separada por pontos, onde nós usamos números decimais e separamos cada um dos 4 bytes por um ponto. Né? Isso quer dizer que o endereço IP, então, ele tem 32 bits, né? E ele é separado em campos de 8 bits. Então, 4 campos de 8 bits, nós representamos pontos por números decimais separados por pontos. Né? E cada um desses campos aqui, como possui um byte, os valores que eles podem assumir são valores de 0 a 255. Tá? Então, são os valores que podem ter um endereço IP em cada campo. Outra coisa que nós vimos é que cada subrede é separada, tá? É designada por um valor que diz qual é a parte de rede do endereço. Então, no nosso exemplo que vimos aqui, tá? Essa rede da esquerda, tá? Essa subrede aqui que está à esquerda, incluindo a interface esquerda do roteador, é a subrede que nós chamamos de subrede 192.168.0.0/24. Esse /24 aqui, tá? É o prefixo de rede, tá? E ele indica que os 24 primeiros bits formam o que a gente chama de endereço de rede. Tá? Ou seja, nessa rede aqui, quem são os 24 primeiros bits? 8, 16, 24. Então, os 3 primeiros campos. Tá? Então, o /24 aqui está dizendo que a porção 192.168.0 identifica a rede. Por isso que a gente repara que aqui, na rede da esquerda, todos os endereços começam com 192.168.0. Tá? Sempre. Todos eles com 192.168.0. Ao passo que na subrede da direita, incluindo a interface direita do roteador, né, essa é a subrede 192.168.10/24. Esse /24, então, dizendo que os 24 primeiros bits, ou seja, os 3 primeiros bytes, que é a porção 192.168.1, identificam a rede. Então, todo mundo aqui na direita começa com o endereço 192.168.1, enquanto na esquerda começa com 192.168.0. E o último campo aqui, então, serve para diferenciar uma máquina dentro da rede. Então, a gente repara que o último campo varia, ó, 2, 3, 4, 1. Né? Aqui do outro lado também. 2, 3, 4, 1. Né? Então, a primeira parte do endereço diz quem é a rede, e a última parte do endereço diz quem é uma determinada interface dentro da rede. Essa interface é normalmente representando um computador, um roteador, um equipamento de rede. Não está indo? Bom, essa estratégia é uma estratégia chamada CIDR, Classless Interdomain Routing, tá? Onde a gente bota aqui esse prefixo /x. Esse /x é um valor qualquer para dizer quantos bits fazem parte do endereço de rede. Claro que é um valor qualquer dentro dos limites, né? O mínimo a gente vai ser o /8, né? E o máximo o /32. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Né? Isso, então, quando a gente coloca o endereço no formato A.B.C.D /x,
nós queremos dizer que os X primeiros bits estão identificando a porção de rede do endereço. Tá? Se o X primeiros bits indica a porção de rede, eu vou botar aqui. Então, se nós temos que, tá, num determinado endereço IP, nós temos que X bits identificam a rede, quantos bits sobram aqui? Então, se o endereço total tem 32 bits, a gente separa X para a rede, o que sobra aqui no final é 32 menos X. Né? Então, esses últimos 32 menos X bits distinguem quem são as máquinas, né? Quem são os hospedeiros dentro da subrede. Na verdade, as interfaces desses hospedeiros. Tá? Um exemplo aqui, tá? A gente já viu semana passada, né? Suponho que os 24 bits desse endereço ABCD/24 especifica o prefixo da organização, né? Isso quer dizer, então, que todos o início de todas as interfaces terá o endereço A.B.C, idêntico. E o ponto D vai variar, indicando a máquina na organização. Tá? Então, vamos começar aqui vendo essa imagem, que é o nosso assunto de hoje, tá? Para depois a gente ver exatamente como a gente faz os cálculos. Então, expandindo um pouco mais esse conceito, tá? Essa imagem aqui, ela fornece um exemplo de endereçamento IP interfaces. Tá? Nós separamos aqui, tá, que cada subrede, nesse lado aqui superior à esquerda, ou melhor, essa subrede nesse lado superior esquerdo, tá, ela possui 4 interfaces de rede. Né? Quem são as 4 interfaces de rede? As interfaces de cada computador, então 1, 2, 3, mais a interface do roteador. Tá? Então, todas essas interfaces dos computadores mais o roteador estão nessa subrede, que é a subrede 223.1.1. Tá? No caso, a gente repara que o formato do endereço é 223.1.1.xxx. Tá? Esse xx aqui identificando uma máquina. Né? Então, na terminologia IP, a gente diz que isso aqui é uma subrede, é uma parte da rede. Tá? No caso, essa subrede aqui do exemplo é a subrede 223.1.1.0/24. Quando a gente vai dizer o endereço de rede, a gente zera o campo de endereçamento de interface. A gente bota todos os bits como sendo zero e aí a gente diz que nós temos o endereço da rede. Então, um outro exemplo aqui, né? Quantas subredes nós temos aqui? Nós temos, então, essas 3 subredes aqui, ó. A subrede de cima, que liga 2 computadores mais a interface do roteador. A subrede que está aqui no lado esquerdo embaixo, que liga 2 computadores mais a interface. E a subrede aqui de baixo à direita, que liga os 2 computadores mais a interface. Porém, a gente percebe que existe também uma ligação entre roteadores. Todas as ligações na internet elas são consideradas subredes. Então, esse enlace aqui que liga os 2 roteadores também é uma subrede. Esse de baixo também é uma subrede. Esse aqui também é uma subrede. Então, a gente vê aqui na imagem 6 subredes. Tá? A subrede de cima é a subrede 223.1.1. Então, a gente pode ver aqui, né? A subrede 223.1.1.0/24, essa subrede aqui de cima. Né? A subrede 223.1.2, essa subrede está aqui. A subrede 223.1.3 está lá do outro lado. Essa aqui. Mas temos ainda a subrede aqui do exemplo 223.1.7.0. Tá? Essa subrede, tá? Essa subrede aqui, ó. E liga 2 roteadores. Temos também a subrede 223.1.8.0. Tá? Essa subrede aqui. Que liga 2 roteadores. E por último, a subrede 223.1.9.0. Tá? Essa última subrede aqui. Ok? Bom, antes da gente ter esse conceito do CIDR, né, nós tínhamos, tá, que a subrede ela só podia ser quebrada em exatos 8, 16 ou 24 bits, tá? Que era o que a gente chamava de endereçamento de classe cheia. Tá? Então, o endereço IP, como ele tem um formato
esse aqui, né? A gente escreve ele como A, ponto B, ponto C, ponto D. Então, nós temos esse formato aqui de endereço, né? Se eu estou usando uma rede /8, que eu reservo 8 bits, significa que o primeiro campo identifica a rede e os 3 últimos campos vão identificar interfaces diferentes dessa rede. Se eu tenho um identificador de 16 bits, significa que os 2 primeiros endereços A.B sempre são constantes numa rede, tá? E os 2 últimos é que mudam para identificar uma máquina dentro dessa rede. E a /24, que é o exemplo que nós estamos vendo aqui, temos que os 3 primeiros campos identificam a rede e só o último é usado para diferenciar uma interface dentro da rede, né? Essa divisão aqui, ela acabou se mostrando problemática, tá? Para o rápido crescimento da internet, tá? A internet, quando ela foi criada, achava-se que não existiriam tantas redes assim pelo mundo, que nós vimos uma explosão de computadores, uma explosão de rede de computadores, começou a ser consumido endereço muito rapidamente, e aí ficamos com um problema, tá? Então, o que a princípio parecia ser algo tranquilo a nível de endereçamento, com o tempo ficou complicado, tá? Qual foi o problema, tá? Essas redes aqui, tá? Quando eu boto o /8, que só o primeiro campo é uma rede, identifica a rede, significa o quê? Que eu fico com 1 byte para identificar a rede, com 3 bytes para identificar o hospedeiro. Com 1 byte, eu identifico muito pouca coisa. Então, são poucas as redes desse tamanho, que a gente chama de rede classe A, tá? E essas redes classe A são muito grandes. Essas redes classe A, elas têm a capacidade de endereçamento dentro delas de 24 bits, né? Já que os 3 últimos campos aqui são 24. A capacidade de endereçamento de uma rede, que é aquela rede classe A, né, é 2 elevado a 24. Tá? 2 elevado a 20 é 1 milhão. Tá? 2 elevado a 24, 4 milhões. Então, aproximadamente, tá? 4 milhões de endereços dentro de uma rede. É muito incomum uma rede que vai ter 4 milhões de máquinas, tá? Convenhamos. Tá? Ao passo que as redes classe B, o que são as redes classe B? É a rede /16, onde os 2 primeiros campos identificam a rede, os 2 últimos a máquina dentro da rede. A rede classe B, ela tem um espaço de endereçamento de máquinas de 2 elevado a 16. Né? 2 elevado a 16 dá aproximadamente 64 mil máquinas, dá 65.536 endereços. Vou botar 65.536. Tá? Depois a gente vai ver que a gente perde alguns aqui. É muita coisa. Né? E as redes classe C são redes que só tem 1 byte no final. Com 1 byte a gente pode endereçar 2 elevado a 8. Então, essa rede possui, tá? Aqui não é aproximadamente não, aqui exatamente. Tá? Com esse byte aqui é possível endereçar até 256 máquinas, interface. Tá? A princípio, então a gente vai ver que tem perda. Tá? O que acontece? Essas redes classe C, né, elas são muito pequenas para grandes organizações. Tá? Uma rede classe C ela pode acomodar apenas 254 endereços. A gente vai ver por que perde 2. Daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vê por que perde 2. Ela pode armazenar até 254 endereços. Né? Isso é muito pequena para muitas organizações. A rede que tem tamanho seguinte é a rede classe B, a /16. Ela suporta até 65.534, né? Que são o valor que eu botei aqui, menos 2 também. Tá? 2 elevado a 16 menos 2. Essas aqui já é muito grande. Imagina uma organização com 65 mil máquinas. Né? Então, o que aconteceu é que, no início, as organizações que tinham mais do que 250 máquinas acabavam recebendo o endereço classe B. E não usava tudo, usava só um pedaço. Então, a distribuição foi muito ineficiente e houve muito desperdício de endereço IP. Tá? Então, para poder reaproveitar, né, esse endereço perdido, criou-se esse conceito de CIDR, onde não temos mais redes classe A, classe B, classe C. Nós temos uma rede que tem um prefixo genérico, /X, e esse X a gente define o tamanho da rede conforme a gente precisa. Ficou mais eficiente, a gente conseguiu recuperar alguns endereços.
Então, dois endereços especiais de uma subrede não podem ser utilizados, né? Sempre que a gente define uma subrede, a gente define também uma faixa de endereços, né? Por exemplo, se eu pego e boto a subrede, você fala que essa que eu tenho a subrede, ó, uma subrede que é bastante comum, tem em casa, 192.168, tá? Ponto 1.0/24. Tá? O que significa essa rede? Significa que todo mundo na rede, já que é a barra 24, começa com 9268.1. E aqui no final, tá? Eu vario de 0 a 255. São os endereços possíveis. Tá? Porém, eu não posso usar 0, porque o 0 já é usado para identificar a rede. Então, o endereço 192.168.1.0 é conhecido como endereço de rede. É o endereço que é usado pelos roteadores para poder calcular as rotas para as redes. Então, esse endereço não pode ser colocado em nenhum computador. E também é necessário, tá, para muitas aplicações e para muitos tipos de redes, que haja um endereço especial, chamado endereço de difusão ou endereço de broadcast. Esse endereço é um endereço especial que, quando a informação é mandada para esse endereço, todas as máquinas da subrede recebem essa informação. Padronizou-se que o endereço de difusão é o último endereço. Então, para o nosso exemplo aqui em cima, o endereço 0 ele é o endereço de rede, não pode ser dado para máquina nenhuma. O endereço 255 é endereço de difusão, que é usado para que uma máquina envie mensagem para todas as demais. Então, em toda a subrede, não podemos utilizar nem o primeiro nem o último endereço. Por isso que a gente sempre perde dois endereços numa subrede. Tá? Então, a informação aqui, ó, roteadores não repassam mensagem de difusão. Tá? Isso significa que, se você está numa rede aqui, com várias máquinas, e existe um roteador no caminho, e existe uma rede outra rede ligada a esse roteador, se essa máquina manda uma mensagem por difusão, manda para o último endereço, o que acontece? A mensagem vai chegar em todas as máquinas da rede, para todo mundo, inclusive para o roteador. O roteador também recebe mensagem de difusão. Só que o roteador ele não repassa a difusão para o outro lado da rede. A difusão no segmento de rede do roteador fica restrita. E ainda temos um endereço especial de difusão, que é o endereço 255.255.255.255. A gente vai ver que esse endereço ele é importante, que ele é usado, por exemplo, para máquinas fazerem a sua própria inicialização. Então, ele é muito usado pelo protocolo DHCP, que a gente vai estudar mais adiante. O que é esse endereço? Se você mandar uma informação para esse endereço, todas as máquinas da subrede recebem essa informação, né? Funciona da mesma maneira que o endereço de difusão local. Mas ele só é utilizado quando a máquina ainda não tem um endereço IP. Ela não sabe o endereço dela, ela precisa mandar uma informação para todo mundo. Aí, nesse caso, ela manda para esse endereço. Tá? Então, essa mensagem é entregue, tá, para todo mundo, tá, que está na mesma subrede do hospedeiro que enviou a mensagem. Bom, então aqui está as redes classe A, B e C, conforme eu falei para vocês. Uma rede classe A é aquela rede que a primeira parte do endereço identifica a rede, o primeiro campo identifica a rede, e os três últimos campos, o hospedeiro dentro da rede. Tá? A rede classe B, os dois primeiros campos identificam a rede e os dois últimos o hospedeiro. A rede classe C, os três primeiros campos identificam a rede e o último campo identifica o hospedeiro. Tá? Temos ainda a classe D, que é a classe de endereço multicache, que é para fazer endereçamento multicache na internet, para mandar mensagem para grupos de máquinas. Isso aí não tem estrutura de subrede. E temos aqui uma parte do endereçamento que ficou reservada para uso futuro, que na verdade nunca foi usado, foi perdido. Tá? Então, toda a rede que começa do endereço 1 ao endereço 127 é uma máquina da rede classe A. Endereço classe A. Tá? Todo endereço de 128 até 191, classe B. Todo endereço de 192 a 223, classe C. Todo endereço 224 a 239,
classe D ou multicast. E a última faixa nunca foi distribuída. Tranquilo aí, gente? Então, vamos ver aqui subredes. Vamos ver o seguinte. Eu falei para vocês, tá, de um roteador. Ele trabalha da seguinte maneira. Ele é um equipamento, tá? A gente representa redondinho com um X. Na verdade, a gente bota X, mas na verdade seria isso aqui, ó. Tá? Seriam setas para indicar que ele faz caminhos. Tá? Esse roteador ele tem, no nosso exemplo aqui, uma entrada e duas saídas. Quando a informação chega por uma das entradas, ela tem que ser comparada por uma tabela. Essa tabela é a tabela de repasse. Então, o roteador consulta a tabela de repasse, ele vê o endereço de destino da mensagem, consulta a tabela de repasse, aí determina. Tem que sair por baixo. Então, ele manda para o canal de baixo e faz envio pela interface de baixo. Tá? E essa tabela de repasse, como ela é? Tá? Ela tem que levar a qualquer lugar do mundo. Tá? Agora, imagina uma tabela que contivesse todos os endereços de todas as máquinas do mundo. Essa é uma tabela gigantesca, né? Impraticável de ser utilizada. Mas ela não precisa ter todos os endereços. Tá? O que acontece? Imagina que, por exemplo, que esse roteador ele está ligado aqui em cima num outro roteador e que esse roteador tem uma rede aqui dentro. Tá? Essa rede aqui dentro ela tem um formato daquele que a gente viu, A, ponto B, ponto C, ponto D e um /X qualquer. Esse /X ele vai dar o formato da rede. Vamos supor que seja /24. Isso quer dizer que todo mundo começa com o mesmo endereço, ABCD. Esse roteador aqui, ele não precisa propagar, ou tratar o outro. Esse outro roteador que está à esquerda aqui, ele não precisa conhecer todas as máquinas que estão aqui dentro. Tá? Ele não tem que conhecer todas as máquinas, não tem que conhecer todos os endereços. Basta que ele saiba o seguinte: qualquer máquina que venha a ser enviada por um endereço que comece com esse aqui, tem que seguir pelo caminho de cima. Tá? Então, a tabela de roteamento dele ele guarda apenas endereços de rede. Aqui em cima, por exemplo, aqui na tabela ele vai ter uma entrada A.B.C.0/24, ou seja, qualquer endereço que comece com A.B.C tem que ser enviado para cima. Então, basta que guarde o endereço da rede. Então, o roteamento ele vai funcionar dessa forma. Né? Isso quer dizer o seguinte: o mundo exterior a uma organização enxerga a rede como uma rede única. Nenhuma informação sobre a rede interna é necessária. Né? Vamos pegar esse roteador aqui, tá? E vamos imaginar o seguinte, tá? Que ele, né, o administrador dessa rede, resolve o seguinte: eu não quero mais uma rede só aqui dentro, eu preciso de 4 redes. Então, agora eu criei uma sub-rede aqui, uma outra sub-rede, uma outra sub-rede e mais uma sub-rede. Tá? Então, dele saem 4 sub-redes, que é a quebra dessa rede original em 4. O que acontece do lado de fora? O roteador que está aqui do lado de fora, aquele roteador anterior ali, tá? Ele precisa saber dessa quebra interna? Ele não tem que saber de nada disso, porque não interessa para ele se aqui dentro essa rede foi quebrada em 4, se ela é uma só, se ela foi quebrada em 20, se ela foi quebrada em 200, tá? Não interessa. O que interessa é o seguinte: toda a informação que chegar para essa rede eu mando para esse roteador. Como ele vai fazer lá dentro para divisões dele, isso é problema dele. Né? Então, quem está de fora de uma organização só precisa conhecer o endereço geral da organização. Não precisa conhecer a estrutura interna. O funcionamento interno é problema do roteador que administra aquela organização. Então, a fim de tornar mais eficiente a utilização da rede, tá? É comum sua divisão em sub-redes. Daqui a pouco a gente vai ver alguns exemplos, algumas situações, em por que vale a pena, por que a gente faria isso, por que a gente quebraria em redes menores. Né? Mas o mecanismo que permite essa divisão é o que a gente chama de máscara de rede. Tá? Uma máscara de rede ela tem o tamanho do endereço IP, então ela tem 32 bits,
E assim como o endereço IP, ela é dividida em 4 campos de 8 bits cada. Tá? Então, aqui uma máscara de rede. Ela também tem 32 bits, dividida em 4 bytes, cada um com 8 bits. Tá? O bit da parte da rede diz o quê? São todos 1, conforme a gente já viu. Né? Então, se eu tenho uma rede barra 24, por exemplo, esses 24 primeiros bits possuem valor 1. Os últimos bits eles são problema interno da organização. Tá? A princípio, uma rede barra 24, o final é todo 0. Mas se eu quiser quebrar em 4 sub-redes, eu posso fazer o quê? Ao invés de eu deixar tudo 0 aqui, eu separo 2 bits para endereçamento de rede, usando o campo que estava reservado para a máquina. Então, me sobrariam aqui 6. Com 2 bits, 2 ao quadrado, 4. Eu consigo endereçar 4 máquinas aqui dentro. 4 sub-redes, melhor dizendo. Então, o bit que identifica a rede, que são aqueles originais, ele tem valor 1. O bit que identifica as sub-redes, né, que identifica essas 4 sub-redes aqui do nosso exemplo, também tem valor 1. E o bit que identifica o hospedeiro lá na máscara tem valor 0. Então, com uma máscara de rede, eu posso modificar o formato original de uma rede. Tá legal? A gente repara o seguinte, ó, bit de rede e bit de sub-rede não interessa, é tudo bit 1. Na verdade, para o roteador, ele não quer nem saber se aquilo é rede, se aquilo é sub-rede. Ele trata tudo como rede e hospedeiro. Tem valor 1, endereço de rede. Tem valor 0, endereço hospedeiro. Se é sub-rede ou não faz mal, não interessa para o roteador. Então, aqui, né, nós temos as máscaras padrão de uma rede, por exemplo, uma rede classe A. Uma rede classe A, o primeiro campo identifica a rede e os 3 últimos identificam a máquina. Então, qual é a máscara padrão da rede classe A? É a máscara onde os 8 primeiros bits são 1 e todos os outros bits são 0. Se a gente passar isso para a notação decimal por ponto, todos os bits iguais a 1 é o valor 255. Todos os bits com valor 0 é o valor 0. Então, a rede classe A, a máscara dela é 255.0.0.0. Da mesma forma, se for uma rede classe B, significa que os 2 primeiros campos identificam a rede. Nesse caso, a máscara da rede classe B padrão é 255.255.0.0. Por fim, na rede classe C. Na rede classe C, os 3 primeiros campos identificam a rede. A máscara dela, 255.255.255.0. Se eu botar na anotação CDR, barra 8 para A, barra 16 para B, barra 24 para C. Aqui o exemplo. Né? O endereço IP 168.23.00. Né? Esse aqui é o endereço IP de uma rede classe B. Então, o endereço de rede é identificado pelos 2 primeiros bytes, o endereço hospedeiro pelos 2 últimos bytes. Então, a máscara é 255.255.00. Tá? Se eu quisesse pegar essa rede classe B e quebrar em várias sub-redes classe C, criar sub-redes menores, eu pegaria esse campo hospedeiro e passaria ele para o endereço de rede. Então, eu passo ele para a sub-rede, reservo ele para a sub-rede. Nesse caso, agora, eu tenho uma rede com 24 bytes. Desculpa, uma rede com 24 bits no endereçamento. Tá certo, pessoal? Alguma dúvida aí? A gente percebe que as alocações dos bits elas são sempre da esquerda para a direita. Tá? Quando a gente fala os primeiros bits, 24, primeiros bits, 25 primeiros bits. Então, isso significa que num campo de uma máscara de rede, né, a máscara de rede elas são 4 campos, né, separados por 3 pontos. Então, quais valores são possíveis aqui para cada um desses campos? Se todos os bits forem iguais a 1, esse valor é 255. Né? Se todos os bits forem iguais a 0, todo mundo 0, todos eles, esse valor é 0.
E uma parte que tem bits 1 e bits 0. Bom, se ela tem bits 1 e bits 0, a gente sabe o seguinte: os primeiros bits serão 1 e os últimos bits serão 0. Sempre assim. É o formato que a gente vai usar. Portanto, qualquer dos campos ou possui um valor 0, ou possui um valor 255, ou possui um valor representado por algo dessa forma, com os primeiros bits com valor 1, com os outros valor 0. Né? Então, esses são os valores que são possíveis para um campo de subrede. Se todo mundo tem valor 0, o campo é 0. Se todo mundo tem valor 1, o campo é 255. Agora, se tiver bit 1 e bit 0, vai ter que ser numa dessas formas que está aqui. Sempre os bits 1 à esquerda. Então, se eu tenho 1 bit, 128. Se eu tenho 2 bits, 192. Se eu tenho 3 bits, 224. E por aí vai. Isso aqui são os prefixos IDR que existem, e as máscaras, né? E aqui a representação binária. Então, a gente vai usar essa representação binária aqui, a gente vai ver a importância dela para poder entender o funcionamento. Tá? Então, a gente vai desde o /8, que é o 255.000, até o /32, que é o 255.255.255.255. Tá? Na prática, né, para endereçamento de rede, a gente não vai ter 31 e 32. Né? O que seria 31? Tá? Pegar 31 bits significa que eu pegaria os 31 primeiro bits para identificar a rede e só o último bit para identificar uma máquina dentro da rede. O que vai acontecer nesse caso? Se eu só tenho um bit para identificar a máquina, eu só tenho duas opções. Ou esse bit é 0 ou esse bit é 1. Então, seria uma subrede com dois endereços, a subrede 31. Só que, lembra que a gente sempre perde dois endereços na subrede? Então, uma subrede com /31, o primeiro endereço dessa subrede é o endereço de rede. O último endereço dessa subrede é o endereço de fusão. Então, não sobra endereço para máquina nenhuma. Tá? Então, /31, na verdade, não é usado. O /32 ele é usado numa situação especial. Tá? Quando a gente configura máquinas, como quando a gente vai configurar, por exemplo, Firewall, vai configurar um proxy, a gente quer dar uma propriedade para um conjunto de máquinas, a gente passa o endereço de rede dessas máquinas. E aí isso vale para todas as máquinas que estão nesse endereço. Quando eu quero fazer uma configuração particular para uma única máquina, a gente bota /32, que a gente está falando assim, essa configuração é só dessa máquina, não é para uma faixa de endereço. Tá? Então, /32 ele costuma aparecer. O /30 também é um caso especial. Tá? O que é o /30? O /30 eu estou pegando 30 bits para endereçar a rede e me sobram 2 bits, né, para endereçar os hospedeiros. Né? Com 2 bits para endereçar os hospedeiros, eu consigo 2 elevado ao quadrado, 4 endereços nessa rede. Tá? Sendo que a gente sempre perde o primeiro e o último, né? Endereço de rede e endereço de fusão. Então, a rede com 2 bits, na verdade, eu consigo colocar quantas interfaces? 2 interfaces. Tá? E é o que acontece normalmente em interface entre roteadores. Se você tem uma subrede ligando 2 roteadores, você só tem, normalmente, ali 2 endereços. De uma interface do roteador e de outra interface do roteador. Então, essa rede aqui, que é usada para ligar roteadores, normalmente ela é uma rede configurada com /30. Ela só vai ter 2 endereços. Tá? A gente não desperdiça mais endereço, já que a subrede que não vai ter outras máquinas. Aqui. A gente está falando em dividir uma rede em subredes, né? Mas por que a gente dividiria uma rede em subrede? Para quê? Tá? Qual é a razão de se fazer isso? Existem algumas razões, né? Quando a gente fala em dividir uma rede em subrede, a gente está obrigatoriamente colocando um roteador aqui no meio, tá? Onde cada subrede fica numa parte do roteador. Tá? Isso tem algumas vantagens. Um roteador, por exemplo, ele não propaga difusão. Então, se eu tenho uma rede aqui que eu tenho um determinado software funcionando nessa rede, que esse software faz muita difusão, tá? E ele sobrecarrega a rede, o que acontece? Quando essa difusão chegar nessa interface do roteador, ela vai ser barrada, ela não passa para as outras redes. Então, isso aqui serve para quê? Para isolar
o tráfego de uma sub-rede, reduzindo o tráfego total da rede. Tá? Então, máquinas afins que trocam muita informação entre elas, principalmente muita difusão, eu coloco essas máquinas numa sub-rede. Outras máquinas têm outro sistema noutra sub-rede. Com isso, as suas difusões ficam limitadas e torna a rede mais leve, vamos dizer assim. Tá? Diminui o tráfego total da rede. Outra situação é proteger ou limitar o acesso a uma sub-rede. Né? Eu posso ter uma sub-rede que tem informação, por exemplo, sigilosa da minha organização. E eu não quero que outros, nem da minha organização, tenham acesso a essa sub-rede. Ali só trafega informação para pessoas que têm acesso privilegiado. Então, eu posso pegar, por exemplo, uma dessas sub-redes e proteger ela com firewall. Tá? Coloco um firewall aqui no meio e limito o acesso. Tá? Quando eu limito o acesso, fica mais difícil, né, invadirem e fazer alguma besteira. Ou também, tá, o que é comum, permitir a associação a uma sub-rede com um departamento ou espaço geográfico específico. Tá? Então, é assim, grandes universidades, né? Quando eu falo grandes universidades, universidades com assim, um campus muito grande, com departamentos que têm independência entre eles. Tá? Universidades americanas, por exemplo, é um exemplo forte disso. Cada departamento da universidade tem seu próprio pessoal de TI e administra sua própria parte da rede. Então, você pega a rede da faculdade, dessa universidade, que ela recebe uma faixa grande, você quebra em partes menores e entrega cada parte dessa para uma administração específica. Né? Com isso, você faz uma associação de uma sub-rede a um espaço, a um departamento, a um espaço geográfico específico. Você divide a rede em partes diferentes e cada um cuida da sua parte. Né? Então, aqui são algumas das razões pelas quais a gente cria sub-redes. Tá? E a gente pode criar sub-rede à vontade. Então, vamos ver aqui, né? A gente está falando em criar sub-rede, tá? Vamos fazer um exercício aqui. Né? Suponha que um administrador, tá? Um administrador de rede, ele recebeu para uso interno, tá? A rede 172.16.22.0/24. Então, ele pode usar essa rede. Tá? Mas ele precisa, pelas questões do local de trabalho dele, que existam 4 sub-redes diferentes de igual tamanho. Então, essa é uma exigência do local. Eu preciso dividir essa rede em 4 sub-redes. Então, pergunta, né? Qual máscara de sub-rede deve ser utilizada? Essa informação ela tem que ser calculada, porque ela tem que ser inserida no roteador, para o roteador fazer a segmentação da rede, e também para inserir nas máquinas. Quando a gente configura uma máquina para acessar a rede, essa máquina precisa receber um endereço IP e também a sua máscara, tá? Porque a partir daí ele vai inferir uma série de informações pela rede. Então, essa máscara tem que ser calculada. Outra coisa, quantas interfaces podem ser configuradas em cada sub-rede? Ou seja, grosso modo, quantos computadores eu posso botar na sub-rede? Outra pergunta, qual é a faixa de endereço de cada sub-rede? Se eu separar em 4 sub-redes, eu vou ter 4 faixas de endereço diferentes. Eu preciso separar isso. Tá? E quais desses endereços são utilizáveis? São as 4 perguntas que um administrador tem que responder acerca de uma sub-rede quando ele cria sub-redes. Então, para responder a primeira pergunta aqui, né, qual máscara de sub-rede deve ser utilizada? Bom, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Eu vou passar para binário e vou usar em binário para vocês poderem entender como funciona. Tá? Depois eu vou mostrar uma forma mais direta de fazer essas contas todas. Então, aqui, o que é uma rede /24? Tá? Essa rede aqui, 172.16.22.0/24. É uma rede em que eu tenho 24 bits com valor 1 e 8 bits com valor 0. Tá? Agora, qual é a exigência do enunciado aqui do local lá? É preciso usar internamente 4 sub-redes de igual tamanho. A ideia aqui é a seguinte, né? Esse endereço /24, esse aqui é um prefixo que foi recebido, ele já recebeu isso de uma autoridade externa. Isso quer dizer que ele não pode mexer nesses 24 primeiros bits. Não tem como, tá? A gente não pode mexer, porque se eu mexo nesses 24 primeiros bits, eu estou mudando todo o funcionamento da rede. Então, esses aqui são sagrados, não podem ser mexidos. E esses bits que são para endereçar as máquinas dentro da sub-rede? Esse aqui eu posso mexer à vontade. Esses são meus.
Né? O que eu vou fazer, então? Ora, eu quero 4 sub-redes. Se eu quero 4 sub-redes, eu vou precisar de 2 bits para endereçamento, né? Uma vez que 2 elevado ao quadrado igual a 4. Né? Então, se eu separo 2 bits e uso esse bit para endereçar a sub-rede, eu consigo 4 sub-redes. Então, vou fazer o quê? Desses 8 bits que eu tenho, que me sobrar para endereçar máquinas, eu vou passar 2 deles, melhor dizendo, vou passar 2 deles para endereçar a rede, sempre da esquerda. Então, vou passar o mais à esquerda e o seguinte a ele. Vou transformar esse bit em 0, de 0 para 1. Tá? Então, qual é a máscara de subrede? Vai ser essa máscara aqui. Onde? Os 24 primeiros bits originais, mais 2 bits, que foram separados para endereçar as subredes, vão formar a máscara de subrede. Quantos bits eu tenho aqui? Eu tenho 26 bits. Né? Então, a minha rede é uma rede barra 26. Se a gente olhar lá na tabelinha que foi passada para vocês, esse valor aqui é o valor 192. Tá? Mas ele é fácil calcular, né? Quanto vale o primeiro bit aqui? O primeiro bit vale 2, 4, 8, 16, 32, 64. Então, esse bit aqui vale 128. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. O primeiro bit vale 64. E o último bit aqui vale 128. Tá? Então, se eu somo os dois, o resultado que eu vou obter é 192. Tá legal, gente? Então, essa rede aqui, a máscara de subrede que é utilizada é essa máscara aqui. A máscara tem que ser configurada nos equipamentos. 255.255.255.192. Então, com isso aqui a gente responde a primeira pergunta. Tá? Qual máscara de rede deve ser utilizada? Aí a segunda pergunta. Quantas interfaces de rede podem ser configuradas em cada subrede? Bom, então a máscara que nós temos agora é essa máscara aqui, barra 26. Uma máscara barra 26, me sobram quantos bits para endereçar máquinas na rede? Me sobram 6 bits. Se sobram 6 bits para endereçamento da máquina, o do hospedeiro, essa rede tem disponibilidade de 2 elevado a 6, 64 endereços. Mas nós já vimos aqui que não podemos usar nem o primeiro nem o último endereço. Né? O primeiro endereço é usado para identificar a rede. O último endereço é o endereço de fusão. Então, quantas interfaces eu posso colocar nessa rede? Até 62 interfaces. Né? Os 64 endereços menos 2, 62. Não pode esquecer que o roteador também consome uma interface, tá? Um endereço. O roteador ele tem uma interface de rede, então o roteador ele consome um dos endereços da subrede. Então, podem ser configuradas até 62 interfaces, incluindo a interface do roteador. Bom, aqui, tá? Eu vou mostrar primeiro matematicamente para vocês poderem entender de onde vem esse endereço. Depois eu vou mostrar uma forma bem mais fácil de fazer. Tá? Mas vamos lá, vamos entender primeiro como a gente determina os endereços. Bom, então essa aqui foi a rede que foi passada para a gente. A rede 172.16.22.0. Tá? Para eu poder entender direitinho, tá, eu vou converter isso aqui para binário. Então, 172 em binário é isso aqui, 16 em binário é isso aqui, 22 em binário é isso aqui, 0 em binário é isso aqui, todo mundo 0. Tá? Bom, a gente viu o seguinte, né, que os primeiros 24 bits originalmente pertenciam ao endereço da rede. Então, originalmente, essa parte aqui nunca muda. Tá? Porém, a gente separou o quê? 2 bits para identificar a subrede. E aí, com isso eu consigo criar 4 subredes. Então, esses 2 bits aqui são os bits que variam para poder identificar as diferentes subredes. Então, se eu estou criando 4 subredes, quais são os valores que esses 2 bits podem ter? Na primeira subrede, ele vai ter o valor 00.
Na segunda subrede, ele vai ter o valor 0, 1. Depois ele vai ter o valor 0. Depois ele vai ter o valor 1. Tá? Então, quando esse bit aqui tem valor 00, qual é o endereço da primeira subrede? É a sequência de bits originais, sendo que esses dois bits têm valor 00. Tá? Então, esse é o endereço 172.16.22.0. Né? E lembrando que todo mundo... Então, qual é a faixa de valores? É desde 00, o resto tudo 0, até 00, o resto tudo 1. Então, todo mundo 0 é 0. Os dois primeiros 0, o resto tudo 1, 63. Tá? Então, a primeira subrede é onde esses bits são fixados 00. Essa faixa aqui, pelo que a gente viu. Dúvida aí, gente? Se tiver dúvida, fala aí. Então, continuando aí, né? Vamos para a segunda subrede. Quem é a segunda subrede? É quando aqueles dois bits possuem valor 0 ou 1. E ela vai assumir valores desde todo mundo igual a 0 até todo mundo igual a 1. Então, se eu passo isso aqui binário para decimal, eu vou ter de um 72.16.22.64 até um 72.16.22.127. Mesma coisa para a terceira e para a quarta subrede. Tá? Se eu converto isso aqui, a terceira subrede, todo mundo com 1, 0. Se eu converto binário para decimal, são esses valores aqui, um 72.16.128, 72.22.128, ao 72.16.22.191. E a quarta subrede é quando tem os dois bits iguais a 1, 1, 1. Tá? Então, com isso, os valores vão desde 192, 168, desculpa, 172, 16, 22, 192, tá? Até 172, 16, 22, 255. Tá ok, gente? Entenderam isso aí? Mas tudo bem. Então, vamos lá. Eu preciso ficar fazendo conversão em binário para ficar descobrindo isso aqui? Não, não precisa. Tá? Eu fiz questão de mostrar aqui em binário para vocês poderem entender a razão dos valores. Como é que a gente vai fazer essa divisão, na verdade, na prática? Na prática, a gente vai fazer de uma forma bem mais fácil. Tá? Então, vamos lá. Vou apagar tudo aqui, agora vou fazer de outra maneira. Então, beleza. 172.16.22.0. O que eu fiz? Vamos olhar só o finalzinho aqui, só esse último campo aqui. O que aconteceu nesse último campo? Eu peguei 2 bytes, tá, dele, 2 bytes, não, desculpa, 2 bits, e passei para a subrede. Então, isso aqui foi para a subrede. Então, quem é a, a faixa, a máscara que a gente calculou? Se a gente olhar lá, a máscara calculada, tá, foi essa máscara, vou voltar mais aqui, tá? Barra 26. Tá? Bom, máscara barra 26 significa que dos 32 bytes sobraram, a gente já até viu isso aqui, né? Sobraram 6. Se sobraram 6, a gente já até viu isso aqui no slide anterior, tá? Nós temos a possibilidade de 2 elevado a 6, né? 64 endereços. Isso, na verdade, a gente já viu até aqui, ó, né? 64 endereços. Se cada uma tem 64 endereços, cara, qual é a maneira mais fácil de fazer? Bom, se a minha rede inicia um 72.16.22.0, quem é a primeira subrede? 172, né? Ponto 16, ponto 22, ponto 0. Até quando? Até 172, 16, 22, quem? Né? Cada subrede não tem 64? Se tem 64, vai quem? Vai do 0 até o 63. Da mesma forma, quem vai ser a minha segunda subrede? Bom, se a primeira acaba no 63, onde a segunda começa? A segunda começa no 64. E vai até onde? Bom, se são 64 endereços, começa no 64, vai até o 127. Se acabou no 127, a terceira subrede começa no 128. Como são 64, vai até 191.
Se terminou em 91, a minha outra subrede começa em 192. Se tem 64, vai terminar em 255. Tá? Então, na prática, a gente não precisa, né? Ninguém vai aqui abrir a rede em bits para ficar fazendo verificação em bits. A gente simplesmente vê a quantidade de subredes que tem, parte da primeira e sai somando e tem todas as outras. Entenderam isso aí, gente? Tá tranquilo? Sendo que hoje em dia também, se você botar na internet, escrever lá no Google calculadora IP, vocês colocam esses valores aqui, dizem quantas subredes querem quebrar, já traz todo o resultado para vocês, né? E por fim, né, a quarta pergunta é: quais destes endereços são utilizáveis? Então, esses endereços que a gente viu aqui, ó, eles estão colocados aqui na tabela, né? Então, a primeira subrede vai da 22.0 a 22.63, a segunda da 22.64 a 127, tudo aí. Bom, a gente não pode usar nem o primeiro nem o último. Quem é o primeiro? É o endereço de rede. Então, nesse aqui, nessa primeira rede, ó, eu não posso usar nem o 22.0 nem o 22.63. Então, qual é o utilizável? Do 22.1 ao 22.62. E a segunda subrede? O endereço 64 é o de rede, tá? Ó. O endereço 127 é o de difusão. Então, todo mundo nessa faixa. De 65 a 126, que está entre eles, eu posso usar. Na terceira subrede, eu posso usar do 129 ao 190. E na quarta subrede, do 193 ao 254. Então, qualquer um desses endereços eu posso usar numa subrede dessa. Tranquilo aí? Podemos em frente? Fazer um outro aqui. Agora vamos fazer o caminho inverso. A gente aqui chegou aí, tinha quantas subredes queria. Vamos fazer o contrário agora. Eu quero, na verdade, eu tenho um problema que eu tenho que cada subrede vai ter uma quantidade máxima de máquinas. E eu quero criar o máximo de subredes. Como é que eu faço isso? Então, suponha que um administrador recebeu para uso a rede, tá? Aquela mesma rede, 172.16.22.0/24, e precisa utilizar internamente subrede que comporte até 14 computadores. O número 14 está aqui de propósito, tá? Para ter uma pegadinha aí, tá? Para a gente já ficar esperto numa coisa que vai acontecer. Então, se eu quero usar até 14 computadores, na subrede, eu tenho que garantir essa capacidade de 14 computadores. Tá? Então, qual máscara de subrede deve ser utilizada? Minha primeira pergunta. A segunda pergunta: quantas interfaces podem ser configuradas em cada subrede? Bom, então vamos lá. Primeira, qual máscara deve ser utilizada? No caso aqui, eu quero garantir que seja capaz de utilizar 14 computadores. Não é isso? Então, o que eu quero? Eu quero criar aqui vou botar um roteador. Desse roteador vão sair várias subredes, né? E cada uma das subredes tem que me garantir pelo menos 14 computadores. Bom, a gente sabe que numa subrede a gente não pode usar nem o primeiro nem o último endereço, né? Então, eu precisaria de quantos endereços nessa subrede para 14 computadores? Tá? Precisaria de contar também endereço de rede e subrede. Porém, eu não posso esquecer que o roteador também consome um endereço. A interface dele também consome um endereço, né? Então, eu vou precisar ter 14 computadores, tá? Mais a interface do roteador, mais o endereço de rede, mais o endereço de difusão. Então, eu preciso ter uma rede que tenha pelo menos 17 endereços. Tá? Se eu separar 4 bits, eu tenho possibilidade de 16 endereços. É pouco, não serve. Eu preciso de 17. Então, eu vou precisar fazer o quê? Eu vou precisar usar 5 bits, endereçando até 32 interfaces lá dentro. Tá? Então, a pegada do 14 aqui é isso. Se a pessoa esquecer que tem o endereço do roteador também, vai responder errado.
Então, tendo isso aqui, 14 computadores mais roteador, 15 interfaces. Endereço de rede de difusão, 2 endereços. Portanto, são necessários pelo menos 17 endereços. Então, eu preciso separar 5 bits para endereçar os hospedeiros. No exemplo aqui, então, qual é a minha rede? 172.16.20/24. Então, a minha máscara padrão é /24, que é essa daqui. Eu preciso garantir pelo menos 5 bits para o hospedeiro. Então, 5 bits reservado para o hospedeiro, eu posso passar 3 bits para endereçar as subredes. Então, qual é a máscara que vai me permitir criar essa subrede? A máscara 255.255.255.224, que é essa máscara aqui. Ou o chamado prefixo CIDR /27. Ok? Então, beleza. A segunda pergunta está aqui. Quantas interfaces podem ser configuradas em cada subrede? Isso agora ficou fácil, né? Eu tenho aqui 5 bits para endereçar os hospedeiros, então tem um total de 2 elevado a 5, 32 endereços. Né? Então, tirando o endereço de rede de difusão, menos 2, podem ser configuradas até 30 interfaces de rede, incluindo a interface do roteador. Então, se eu for pensar em quantidade de computadores que eu posso colocar nessa subrede, seriam 29. Ok? Tranquilo? Então, são esses cálculos aí que a gente faz para calcular, né, a quantidade de subredes, ou as máscaras de subrede. Tranquilo mesmo, gente? Pode ir adiante? Tá, então, vamos conversar aqui sobre um assunto importante, né? NAT. O que é o NAT? Endereço IP, na verdade, já acabou. Tá? A gente fala, está acabando, mas na verdade já acabou. Oficialmente já foram distribuídos todos. Ainda existe um ou outro por aí na mão de uma organização ou outra. Tá? Mas o fato é que já há muito tempo que acabou. E como é que faz? Tá? Para resolver de vez, foi lançada uma nova versão do IP. A gente está estudando aqui IP versão 4, daqui a pouco a gente vai ver o IP versão 6. Tá? O IP versão 6 ele vai substituir o IP versão 4. A quantidade de endereço IP versão 6 é muito maior que a quantidade de endereço IP versão 4. Então, a IP versão 6 vem resolver esse problema de vez. Né? Bom, mas enquanto ele não resolve, né, a gente precisa de alguém para nos auxiliar a botar mais gente na rede. Então, como funciona? Uma coisa foi dita. Qualquer máquina na internet ela tem que ter um endereço exclusivo. Não podem ter 2 endereços iguais. Né? Se nós tivermos 2 endereços iguais, imagina o seguinte, numa rua, 2 ruas com o mesmo nome numa cidade. Né? E com o mesmo CEP, mesmo tudo. Como é que o correio vai saber para quem entregar? Não tem como. A mesma coisa a rede. Se nós tivermos 2 máquinas com o mesmo endereço, não tem como a rede saber para qual vai entregar. Tá? Então, todas as máquinas têm que ter endereços diferentes. Mas alguém pode virar e perguntar o seguinte: poxa, mas eu vejo, né, que o tal do endereço, tá, 192, né, endereço que todo mundo deve ter já visto ele, né, 192.168.0. qualquer coisa. Esse endereço é usado a rodo. Sim, ele é usado a rodo. Né? Assim como o endereço 10. qualquer coisa também é muito usado. Assim como 172, alguma coisa, também é muito utilizado. Tá? São endereços. E como é que pode, então, 2 máquinas com esse mesmo endereço? O que acontece é o seguinte: essas máquinas elas não estão no que a gente chama de internet conectada. Então, nós temos a internet. Ligada à internet, todas as máquinas têm que ter um endereço exclusivo, único. Então, o que acontece é que o roteador da nossa casa recebe um endereço desse, um endereço exclusivo, único na internet. Porém, internamente, ele usa uma outra faixa de endereço. E a gente considera que a internet conectada acaba nesse roteador. Esse roteador é a fronteira da internet conectada. Tá? Essa interface do roteador que está na internet tem um endereço válido. Do lado de dentro,
Tá? Então, essa interface endereço válido. Do lado de dentro são endereços que não têm validade na internet. E o NAT é que vai permitir esse funcionamento. Tá? Por isso até que muitos jogos têm problemas com o NAT. Tá? A gente tem que configurar o NAT. Tá? Você pode falar, até algum caso, se alguém quiser conversar depois. Né? Bom, então, conforme eu já falei, atualmente endereços IP versão 4 são escassos. Tem muito pouco para ser distribuído. Oficialmente não tem mais nenhum. Tá? Só tem um ou outro na mão de alguém. Então, esse esgotamento não é um problema teórico que pode acontecer, né? Já foi. Né? Então, a solução atual para esse problema é utilizar o NAT, Network Address Translation. Né? Se for traduzir livremente, isso aqui é tradução de endereço de rede. Ele é descrito na RFC 3022, se alguém quiser saber como funciona. Né? O que acontece? Com o NAT, uma organização ela pode usar internamente uma faixa de endereços que não vale na internet. Aqueles endereços, né, que a gente comentou agora há pouco, que a gente vai ver no próximo slide. Né? E quando for necessário acessar externamente, o NAT faz a tradução. Então, voltando aqui no slide, ó, eu estou aqui dentro, eu quero acessar uma máquina aqui fora, quero acessar essa máquina que está aqui. Né? Mas essa máquina só pode ser acessada com endereço válido. Então, a minha máquina ela sai daqui com endereço inválido, quando passa pelo roteador, ela sofre uma conversão de endereço, sai com o endereço válido, essa máquina responde com o endereço válido, reconverte para poder chegar na minha máquina. A gente vai ver aqui como o NAT faz essa conversão. Então, quando é necessário fazer acesso externo, ele faz a tradução no endereço válido. Né? Então, a organização pode ter internamente uma quantidade muito maior de endereços do que ela tem disponível. Então, é bastante comum uma organização receber, por exemplo, só 8 endereços. Né? E com esses 8 endereços, ela usar para fazer milhares de máquinas acessar a internet. Então, a ideia básica: atribuir a cada organização uma pequena quantidade de endereços que é válido, tá? Uma pequena quantidade, e dentro da organização, o computador tem um endereço exclusivo, conhecido como IP privado, tá? Que não vale na internet. O que acontece se eu mandar para a internet uma máquina com endereço desse, um endereço origem? Ele até vai, só que quando ele chegar no destino, o destino não vai ter como responder, porque ele não é roteável esse endereço. Tá? Então, quando o pacote sai para a internet, tem uma conversão. Tá? Então, para isso foram definidos algumas faixas de endereço privado. As faixas são essas aqui. Ó. Então, o famoso 92168. Né? Toda rede que começa com o 92168 é uma rede de endereços privados. Você pode usar à vontade esses endereços, só não pode sair para a internet com eles. Então, desde o 9216800 até o 9218255.255 é uma rede, são redes, várias redes classe C, com essa máscara aqui, que eu posso usar internamente. Também foram definidas 16 redes classe B, que vai desde um 72.16.00 até um 72.31.255.255. Qualquer um desses endereços pode se usar internamente. Assim como foi definida também uma rede classe A, que é a rede 10. Qualquer rede que comece com 10, desde 10.0.0.0 até 10.255.255.255, pode ser utilizado. Então, qualquer dessa faixa aqui, ó, qualquer um, posso usar à vontade. Então, dentro da organização, toda máquina tem endereço exclusivo que não é válido na internet. Tá? Então, dentro da organização, vale a regra ainda que todo mundo tem que ter endereço diferente dos outros. Né? Quando o pacote deixa a organização, ela sai para uma caixa NAT que converte para o endereço do roteador. Quando volta a resposta, é feita a conversão contrária. Né? Então, vamos ver isso acontecer, para mais fácil entender. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma rede, tenho essas 3 máquinas aqui. Ó. Essa rede, internamente, ela tem endereços IPs inválidos, reservados. Tá? Então, ó, o 921.802, o 921.803, o 921.804, internamente o roteador 921.801. E o roteador tem um endereço IP válido aqui, ó, 220.30.40. Isso aqui é um endereço válido na internet. Isso aqui pode passar na internet. Isso aqui não pode. Aí essa máquina aqui, o 921.804, ela quer acessar essa máquina aqui, ó, 210.150.45.78. Né? O que ela faz? Ela faz o acesso normal.
Então, uma máquina ela não tem que saber que ela está passando por NAT. O funcionamento dela vai ser sempre normal. Então, ela manda um pacote, o que ela fala? IP origem é o IP dela, 192.168.0.4. IP destino, desculpa, porta origem dela, a porta que é TCP dela, 5.798. Para qual destino? Endereço IP do destino, está aqui, 210.150.45.78, porta destino, porta 80, já que é um servidor web. Né? Então, o pacote sai normalmente. Só que esse pacote, o que acontece se ele chegar nessa máquina? Essa máquina não tem como responder para esse endereço 92.168.0.4, porque esse endereço não passa na internet. Então, quando passa pelo roteador, o roteador ele vai fazer o NAT. O que ele faz? Ele troca o IP e porta original pelo dele. Qual é o IP de saída dele? 220.30.40. Sai com o endereço IP 200.20.30.40. E porta origem? Ele vai colocar uma porta qualquer dele aqui, que vai ser normalmente diferente da original. Tá? Não precisa ser igual, não faz mal ser diferente. Tá? Pode ser igual? Se estiver disponível, pode, não tem problema nenhum. Tá? Mas o fato é, essa parte do endereço muda, o endereço IP origem muda. E ele precisa manter uma tabela aqui com os mapeamentos que ele fez. Então, o endereço interno original era um 92.168.0.4, com a porta 5.798, foi mapeado nesse endereço aqui, 200x3040, porta 3.297. E o endereço externo que foi acessado foi esse endereço aqui. Então, ele mantém essa tabela aqui com 6 colunas. Né? Vai chegar no servidor. O que o servidor vai fazer? Vai processar a informação e vai responder. Como aqui tem um endereço válido, quando ele responder, o que ele vai fazer? Ele vai colocar aqui, no destino, a informação conforme chegou, a porta destino 3.297 e porta origem, IP origem, o dele. Essa informação chega no roteador. O que o roteador faz quando a informação chega? O roteador está mapeando para um monte de gente. Então, ele consulta a tabela dele, ele vai ver aqui, na minha tabela, quem é o externo com esse IP e essa porta que está mapeando para mim nesse IP e nessa porta. Aí ele vê, esse mapeamento aqui, que é o que chegou, tem que ser entregue para esse cara aqui. Aí o roteador reconstrói o pacote, trocando agora o endereço destino. Né? Ele bota o destino correto aqui agora, chega normalmente, funciona. Repara que aqui nós temos a rede, o lado esquerdo é a rede interna e o lado direito é a internet. Como é que está acontecendo a coisa na internet? Na internet, está saindo com o endereço válido e está voltando para o endereço válido. Tá? Então, beleza, tudo funcionando direitinho, sem problema nenhum. Né? E como é que está funcionando internamente? Olha internamente o que aconteceu. Mandou com esse IP e essa porta para esse endereço e veio uma resposta desse endereço para esse IP para essa porta. Então, para todo mundo, está tudo funcionando normalmente, desde que o roteador, que funciona com uma caixa NAT, faça esse mapeamento direitinho. Tá? Aliás, uma das principais funções do nosso roteador doméstico, ou a principal função, talvez, é fazer esse NAT. Tá? Qual é o problema do NAT para jogos? Quando você vai jogar na internet, às vezes você precisa receber informação de fora. Então, muitos jogos são arquitetados dessa maneira. Agora, repara o seguinte, essa informação ela só chega para esse endereço aqui se a saída for originada aqui dentro. E quando sai, você monta a tabela de mapeamento. Aí, quando volta, você devolve. Né? Se uma informação nasceu do lado de fora, está procurando uma máquina aqui dentro, não vai chegar. Não vai chegar porque não tem uma entrada que leve até aquela máquina. Por isso que alguns jogos falam que você tem que fazer um mapeamento, tá? Aí cada roteador chama de uma maneira diferente, né? Chama de servidor virtual, endereçamento virtual, NAT reverso, tá? Tem vários nomes. Que consiste, na verdade, em quê? Em você montar uma tabela que fique já preparada, fique estática, esperando chegar as coisas na internet. Aí os jogos vão funcionar redondinho. Legal, gente? Mais para frente a gente vai falar de mais protocolos aí de rede. Vamos fechar o assunto de hoje aí com endereço IP versão 6. Né? Aqui no endereço IP versão 6.
Então, primeira coisa, né? Primeira pergunta talvez seja a mais imediata, né? Normalmente, quando eu estou na sala de aula, a interação é até mais facilitada, as pessoas fazem logo a primeira pergunta. Se eu tenho hoje o IP versão 4, por que eu estou migrando para o IP versão 6? Ou, simplesmente, o que aconteceu com o 5? Então, só curiosidade, tá? Porque isso não impacta em nada, mas só de curiosidade. Já foi proposto o IP versão 5, tá? Para resolver um outro problema muitos anos atrás, só que, sabe o famoso não rolou? Né? Então, propôs-se a substituição do IP versão 4 pelo IP versão 5 para resolver uns problemas aí particulares, basicamente problema de sincronismo na internet, mas a verdade é que era um problema muito teórico e que nunca aconteceu na prática. Se hoje, para trocar o IP versão 4 pelo IP versão 6, que está sendo uma necessidade extrema, já está difícil a troca, imagina trocar por uma besteira. Né? Então, já existe, né? Foi criado o IPv5 e não foi utilizado. Né? Então, quando criaram o IP para substituir o IPv4, ao invés de refazer o IPv5 e ter confusão de nomenclatura, qual deles é qual, resolveu-se. Não, vamos chamar de IPv6 e aí não vai ter problema nenhum. Tá? Então, só isso aí. Já existia um cara que ninguém gostou dele. Bom, então, motivações. Tá? Por que sair do IP versão 4 para o IP versão 6? A principal, né, a nossa emergência, falta de endereço de IP. Acabou o endereço IP. A gente precisa de uma nova maneira para criar endereço. A estrutura do IP versão 4 não suporta a internet atual. Tá? Tanto que o NAT é um quebra-galho que foi criado aí, mas ele tem que sair. Tá? Ele funciona bem? Funciona perfeitamente bem. Mas não está legal, a gente está precisando de mais endereço. Tá? Bom, já que a gente vai refazer o protocolo por causa dessa faixa de endereço, vamos também aproveitar e melhorar um monte de coisa. Né? O que está acontecendo mais? Né? Outra coisa que está acontecendo é a seguinte: quando o IP versão 4 foi pensado, as redes não tinham nem 1 megabit por segundo, eram redes de kilobits por segundo, bastante lentas. Então, pensou-se num protocolo IP bastante versátil. Tá? A verdade é essa: o IP versão 4 ele é bastante versátil, ele faz muita coisa. Tá? Mas aí começou a rede a ter 1 mega, 2 mega, 5 mega, 10 mega, 100 mega, 500 mega, gigabit, dezenas de gigabits. Tá? Os roteadores de núcleo da internet estão sendo, então, entupidos. Tá? Eles recebem uma quantidade imensa de pacotes que ele tem que processar, porque a taxa está muito alta. E o que está acontecendo? É muito trabalhoso. Tá? Preciso de roteadores muito rápidos, que façam muita coisa. Então, a ideia do IP versão 6 é: vamos simplificar o trabalho para que o protocolo IP faça menos coisa e, com isso, ele possa aliviar um pouco. Eu possa até, inclusive, ter enlaces mais rápidos, de modo que o roteador aguente, para que a internet fique ainda mais rápida. Né? Então, na verdade, a gente vai ver que o IP versão 6 ele faz menos coisa que o IP versão 4. Tá? Ele foi simplificado. Então, aqui, início da década de 1990. Né? O IETF, que é a Internet Engineering Task Force, tá? Força Tarefa de Engenharia da Internet, iniciou um esforço para desenvolver o sucessor do IPv4. Então, a motivação principal, a gente já viu aqui, o espaço de endereços IP de 32 bits estava começando a escassear. Tá? O pessoal, na época, fez a seguinte estimativa: o endereço IP vai acabar entre 2008 e 2018. Tá? Bom, acertaram, tá? Porque em fevereiro de 2011, o IANA, que é o órgão, né, Internet Assignment Numbers Authority, né, ele, que é o responsável por distribuir endereço IP, alocou o último bloco de endereço. Acabou, não tem mais nada. Né? Então, para atender essa necessidade, foi desenvolvido o novo protocolo IP, que é o IP versão 6. Então, conforme também já conversei com vocês, eles aproveitaram para dar uma melhorada, né, no que precisavam no IP versão 4. Formato do datagrama IP versão 6. O primeiro campo é o mesmo do IP versão 4, né? Sendo que aqui no IPv4 tem o número 4, aqui no IPv6 tem o número 6. Então, quando o roteador recebe um pacote, a primeira coisa que ele olha é esse campo aqui. Se é o 4, ele vai tratar
com o protocolo versão 4. Se é o 6, ele vai tratar com o protocolo versão 6. Né? A gente vai ver que tem muito pouco cabeçalho. Se vocês lembrarem da quantidade de cabeçalhos que tinha no IP versão 4, aqui, ó, quase nada. Tá? Então, o que é que tem? Classe de tráfego e rótulo de fluxo, que vai para tratar de fluxos de informação. Vou conversar sobre isso daqui a pouco. Comprimento da carga útil, que diz quanto de dados o IP pode carregar. Então, comprimento da carga útil, 64. Aqui eu tenho 16 bits, né? Metade 32. Se eu tenho 16 bits, 2 elevado a 16, 64K. Então, a carga útil do IPv6 pode ser até 65.536 bytes. Aliás, 65.535. Tem um campo chamado próximo cabeçalho e limite de saltos. Próximo cabeçalho a gente vai ver também daqui a pouco. Limite de saltos é a mesma coisa que o campo TTL do IP versão 4. A cada roteador que passa, esse campo é decrementado. Se ele chega a 0, o pacote é jogado fora. Isso para evitar que problemas de roteamento ou pacotes mal formados fiquem presos na internet por muito tempo. Então, um mecanismo de eliminar coisa velha. E aqui a principal mudança, ó. Endereço origem. O IP versão 4 tinha 128 bits. Endereço destino também tem 128 bits. Tá? É uma quantidade enorme de endereços. Eu vou fazer uma comparação no slide para frente, aí vocês vão ver quanto endereço tem aqui. É muita coisa. Né? E depois vem os dados. Então, mudanças importantes introduzidas no IP versão 6. Primeiro, capacidade de endereçamento expandida. A gente tem muito mais endereços. Né? Então, o aumento foi de 32 bits para 128 bits. Para ter noção, você sabe o que é esse número aqui? 7 vezes 10 elevado a 23? Né? 7 vezes 10 elevado a 23 é esse aqui. Ó. É 7 seguido de 23 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 0, 0. Tá? Então, aqui, 23 zeros. Isso aqui é um número absurdo de grande. Tá? Não sei nem dar um nome para esse troço. Tá? Se for pegar cada trecho, é 1.000, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, quilhão. Aí acabou, eu não sei mais o nome. Né? A gente está falando em 23. Agora, isso aqui é a quantidade de endereço IP versão 6 por metro quadrado da superfície terrestre. Tá? Isso aqui, então, não é a quantidade de endereços que a gente tem para a internet, não. É por metro quadrado. Tá? Então, sim, muito provavelmente não vai acabar esse endereço. Né? Aqui outra comparação. Cada grão de areia do planeta pode ter seu próprio endereço IP. Tá? Foi ainda introduzido um novo tipo de endereçamento, chamado Unicast. Então, na internet, no IP versão 4, nós temos o Unicast e o Multicast. O Unicast é mandar de um para um, uma interface mandando para outra interface. O Multicast é mandar para um grupo. Uma interface mandando para um grupo de interface e todos devem receber. Tá? O Ncast é intermediário entre os dois. Eu mando para um grupo, mas só alguns precisam receber, não precisa todos receberem. Tá? Então, permite que um datagrama possa ser entregue para qualquer hospedeiro do grupo. Não precisa ser todo mundo. Aprimorou o cabeçalho em 40 bytes. Né? Vários campos de IPv4 foram descartados, então tornaram opcional. Tá? Com 40 bytes, que é um tamanho fixo, o processamento é mais rápido. Porque o IP versão 4 pode ter tamanho variável o cabeçalho. Aqui não. Aqui tem 140 bytes. Então, o processamento é bem mais rápido. Rotular fluxo e prioridade. Esses dois campos aqui, ó, que eu falei que a gente ia ver depois. Classe de tráfego e rótulo de fluxo. Aqui, tirei a frase do livro, tá? Permite rotular pacotes que pertençam a fluxos particulares para os quais o remetente requisita tratamento especial, tal como um serviço de qualidade não padrão ou um serviço de tempo real. Tá? Na verdade, o IP versão 6 ele não vai nem tratar disso. Né? Essa informação ele vai carregar para permitir que a aplicação rotule um fluxo especial. E aí o roteador pode, por intermédio do grupo de roteamento, por comutador, seja lá o que for, olhar para esse campo e dar um tratamento especial para esse campo. Tá?
Tá até aqui, ó, o exato significado de fluxo ainda não tenha sido determinado, tá? Eles mesmos não determinaram o que é o significado exato de um fluxo de informação. Tá? Então, está ali para poder uma aplicação que queira utilizar, conversar com outra e trocar dados, esse tipo de informação. Né? Diversos campos que aparecem no IPv4 e não estão presentes no IPv6. Primeiro deles, lembra que a gente conversou sobre fragmentação, remontagem? Tá? A fragmentação e remontagem era que um pacote que era muito grande, quando chegava por um roteador, por uma entrada de um roteador, se ele saísse por uma tecnologia de rede que precisava de um pacote menor, o que ele fazia? Ele quebrava esse pacote grandão em partes menores. Isso é a fragmentação. E no destino fazia remontagem. Isso é uma das coisas muito trabalhosas para o roteador. Tá? Então, no IPv6, isso não funciona mais assim. Não faz mais a fragmentação. Né? E como é que faz? Porque o que acontece é que o pacote é muito grande, não tem como ele sair pela rede. Né? Então, o que faz é o seguinte: chegou um pacote muito grande, o que o IPv6 faz? Joga fora o pacote e manda de volta uma mensagem lá para a origem. Ó, fragmenta no tamanho, no máximo, de X, que é o tamanho máximo da rede aqui. Então, o pacote ele já tem que sair da origem com aquele tamanho. É problema da origem quebrar em partes menores. Tá? Então, não é problema do IP+. O roteador não vai mais fazer esse serviço. Outro campo, se você reparar, era a soma de verificação do cabeçalho. O IP versão 4 ele verifica as informações do cabeçalho a todo momento. Né? Então, quando o pacote passa por um roteador, né, o que a soma de verificação é? Ele faz uma contagem especial no cabeçalho para fazer um teste de erros. Só que quando a informação chega no roteador, ele chega com o valor de TTL. Lembra o que eu falei para vocês do TTL, o tempo de vida? Ele é para jogar fora um pacote mal formado. Então, cada vez que chega no roteador e sai, o TTL é decrementado, ele vale -1. Como ele é decrementado, o valor do cabeçalho muda. Então, tem que recalcular para todo o pacote que sai um novo CRC, uma nova soma de verificação no cabeçalho. Isso também toma muito tempo. Tá? Como estava tomando muito tempo dos roteadores, o que o IP resolveu fazer? Já que a camada de transporte cuida de correção de erros, ele não faz mais soma de verificação no cabeçalho. Simplesmente, se houver erro, azar. E campo de opções, tá? Existiam opções no campo IPv4 que também tomava tempo de processamento. Esses campos de opções também não existem mais. Tá? Então, IPv6 não trabalha mais com opções. Isso aqui é uma estatística que não é nenhuma estatística que tenha caráter científico, né? Mas é uma estatística que o Google levanta para ter noção de como está a adoção do IPv6. Então, o Google monitora todos os servidores dele, tá? E ele faz uma estatística de quantos dos seus servidores são acessados com o endereço IPv6 e quantos são acessados com o endereço IPv4. Com isso, ele dá uma média de como está essa adoção na internet de endereço IPv6 e endereço IPv4. Então, assim, vamos falar, não é científico, não tem uma grande acurácia, mas nos dá uma boa noção de como está a utilização. Tá? Então, por exemplo, em 2010, praticamente ninguém usava IPv6, tá? Em 2020, repara aqui, ó, eu peguei essa última atualização em agosto de 23. Em 2020, nós estávamos assim, de 25% a 30% usando IPv6. Né? Hoje, 2023, né, mês de 2023, nós estamos de 40% a 45% usando IPv6. Então, a adoção está em ritmo acelerado, né, tá melhorando, mas ainda está pouco. É verdade que já era para ter substituído. Está aqui embaixo o endereço, se alguém quiser entrar para poder acompanhar, tá? É aqui o link para esse gráfico do Google. Aqui também uma estatística de implantação, isso na Internet Society. Está aqui o site ali embaixo, http://pulseinternetsociety.org, que mostra a utilização, a adoção por país.
Então, a gente pega que o Brasil aqui, ó, esse verdinho aqui, acho que está mais ou menos 40%, entre uma coisa entre 40% e 50% de adoção. Tá? Então, o Brasil está na média aí, mostrada pelo Google. Se você olhar o mapa do mundo, até que estamos bem. Tá? Estados Unidos está um pouquinho melhor, está na faixa lá de 60%, 70%. Índia, que está bem ali, alguma coisa entre 80% e 90%. Agora, quando olha para a África, por exemplo, a coisa está triste, tá? Muitos não têm nem estatística, ó. Essa cor aqui é não disponível, então nem sabem como está. Tá? E a verdade é que uma hora vai ter que virar a chave, tá? E todo mundo tem que passar por IPv6 para virar essa chave. Quando tiver muita gente sem usar, não dá para virar a chave. E acabar com o IPv4. Então, foi criada uma nova anotação para representar esse endereço. O endereço IP versão 6 era IP versão 4 era representado por notação decimal separada por pontos, 4 campos decimais separados por 3 pontos. Então, para o IPv6, são 8 blocos de 16 bits em notação hexadecimal. Né? Então, cada bloco tem 4 símbolos hexadecimais, que podem variar de 0000 até FFFF. Aqui está um exemplo de endereço IP versão 6. Mole decorar, né? 2022, 0000, 0000, tá? Formato aqui. Agora, a gente pode, como tem muito endereço, a verdade é que tem uma faixa muito grande que está sempre com 0. Tá? Então, apenas uma vez a gente pode agrupar todos os zeros. Tá? Então, algumas otimizações a gente pode fazer. Né? Zeros à esquerda dentro de um grupo podem ser omitidos. Então, aqui, ó, 0003 pode virar o 3. 00FA, FA. Não preciso botar 0 à esquerda. Né? Outra coisa é que grupos consecutivos de 16 bits 0 podem ser substituídos por 2 pontos, 2 pontos. Isso apenas uma vez. Tá? Então, aqui no caso, ó, 00000000000000. Então, tem 3 grupos aqui. Tá? Então, eu pego aqui esses 3 grupos, boto 2 pontos, 2 pontos. Aqui eu sei que vai ter um monte de 0, até completar os endereços no tamanho que ele é utilizado. Tá? Então, esse endereço aqui é o mesmo que esse aqui. Outra coisa, né? Eu posso escrever endereço IPv4 no formato IPv6. Por exemplo, endereço IPv4 92.31.20.46. Eu poderia botar 2 pontos esse endereço IP aqui. Então, ele vai ser convertido para formato IPv6 para poder ser utilizado. Bom, pessoal, o próximo assunto que a gente vai falar é protocolo de controle da internet, tá? Semana que vem. Mas só para dar um fechamento aqui, né? O que a gente tem hoje? Hoje a gente tem máquinas usando endereço IP versão 4, ainda em redes antigas que não implementaram IP versão 6, e nós temos máquinas utilizando IP versão 6. Tá? Como essas máquinas se falam? Na prática, o que acontece? Hoje, nós estamos trabalhando o que a gente chama de pilha dupla, né? Dual stack. Tá? No Dual stack, fala o seguinte, as máquinas que têm o IP versão 6, normalmente elas também têm o IP versão 4. Então, vamos supor, uma máquina que tem, tem os 2 endereços. Né? Quando ela vai acessar outra máquina na internet, ela verifica se essa máquina tem endereço IP versão 6. Se a outra máquina também tem endereço IP versão 6, elas conversam preferencialmente pelo IP versão 6. Agora, se a outra máquina só tem endereço IP versão 4, aí ela vai usar o endereço IP versão 4 dela. Tá? Isso é o que a gente chama de pilha dupla. Vou botar aqui, aqui em casa, a operadora que presta serviço aqui, ela tem a pilha dupla. Tá? Então, aqui, o meu computador ele recebe tanto endereço IP versão 4 quanto endereço IP versão 6. Tá? Então, se eu ver aqui, né, aumentar aqui o prompt, e der o comando do Windows para ver o endereçamento, ó, ipconfig/all. Vai trazer o endereço IP da minha máquina. Tá? Então, aqui, ó, no caso, eu estou usando aqui o Wi-Fi. Tá?
endereço IP versão 6, tá? Esse aqui é o endereço IP da minha máquina, ó, endereço IP versão 6, tá? Mas a minha máquina também tem endereço IPv4. Tá? Isso quer dizer o quê? Se eu entro em contato com outra máquina e a outra máquina tem endereço IP versão 6, vai sair endereço IP versão 6. Porém, se a outra máquina só tiver endereço IPv4, aí eu tenho também IPv4 para falar com outra máquina. Vai chegar um momento em que vai marcar-se uma data e vai, na verdade, já passou o primeiro prazo, o segundo, terceiro, tá? Já tentou marcar algumas datas, mas vai chegar um momento que vamos falar o seguinte, ó, não teremos mais IP versão 4. A partir desse dia, vai parar de se distribuir o endereço IPv4, todo mundo vai ter que ter o endereço IP versão 6. E as coisas vão funcionar somente com IP versão 6. E o nosso próximo assunto, a gente vai começar a ver semana que vem, protocolos de controle da internet. Né? A gente vai, então, discutir alguns protocolos que auxiliam o protocolo IP em seu funcionamento. E aí, gente, tranquilo? Uma dúvida, pergunta? Eu vou baixando aqui a lista de chamada. Bom, pessoal, então, isso aí, né? Semana que vem, então, a gente volta aí nesse assunto aqui. Tá? Qualquer outra pergunta, qualquer coisa, só entrar em contato. Tá? Um abraço para todo mundo aí. Boa noite e boa semana.